Eu quero retomar com os irmãos, para a gente terminar hoje, aquele assunto sobre o justo na Bíblia, né? Não há um justo, nenhum sequer. A gente viu que esse texto básico é o Salmo 14, e tem outros textos também, né? Outros salmos. O Salmo 14, se os irmãos abrirem, vamos abrir o 14 e o 53, só para os irmãos verem. Alguém abra aí o 53 e o outro o 14. Vamos ler um pouquinho de cada um para os irmãos perceberem. Vamos pensar, acompanhe o 14, quem pode ler o 53 para nós? Só um trechinho. Eu posso. Então o Tiago vai ler o 53 e os irmãos acompanhem no 14. Tá? Acompanhe o 14, tá? Ele vai ler no 53, mas vocês acompanham o 14. A minha versão é NVI. E a versão um pouco diferente é NVI, mas tudo bem. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Vocês estão percebendo que é o mesmo salmo? Não há nenhum sequer. Isso, é o mesmo salmo. A gente chama de duplicata, né? Então tem alguns salmos que se repetem. Às vezes tem um salmo que se repete, ele é um pouco mais longo, então só uma parte dele é igual ao outro, né? E isso acontece. Pensa, os salmos são 1000 anos de produção, e depois o Esdras, possivelmente, no ano 400 e pouco antes de Cristo, é que organizou tudo isso. E nessa organização, né, alguns ficaram repetidos, né? E a repetição é própria da Bíblia. É uma questão didática. Tanto é que a Bíblia tem o tempo todo assim, e então, né? Para dar a ideia da oralidade. E também para dar a ideia de que ela usa certos modelos de história. Você lê as histórias do Elias e lê a história do Eliseu, parece que você está lendo as mesmas histórias. Por quê? Usa a mesma linguagem, tem um jeito de começar, tem um jeito de terminar. Por que isso? Para facilitar a memorização. Então, quando você conta uma história parecida, mas conta muito diferente, é mais difícil memorizar. Mas se você conta uma história parecida, de forma parecida, do jeito de contar a história, então é muito mais fácil de guardar. Verdade. Entendeu? Então a Bíblia usa muito isso. Então ela tem poucas palavras, então ela está sempre repetindo as palavras e fazendo essas conexões. Na Bíblia, deve ter 10 vezes mais o verbo ouvir do que o verbo ler. Porque, na verdade, a ideia é que você escutando e você vai guardando. Por isso que a Bíblia é simples nesse sentido, ela é resumida, ela é enxuta. Então, para ser memorizada. Mas vamos voltar então à questão do justo, que é o Salmo 14 especialmente. Esse salmo é uma lamentação, é um lamento. Lembra que quem está falando, a princípio, é o tolo, é o nécio, que está dizendo que não tem Deus, que não tem quem faça o bem. Disse o nécio no seu coração, né? A gente já leu até o verso 3, né? Mas se a gente for um pouco mais, ao verso 5, o que fala aí o verso 5? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então, um texto que fala que não tem justo, não tem nenhum sequer, ele mesmo que acaba de falar que existe. Porque, na verdade, é um contexto, né? De um que não acredita em Deus, dizendo que desanimou de Deus, que Deus não existe. Se Deus não existe também justo, nem não tem quem faça o bem. Mas aí o salmista vai depois, mas Deus está na geração dos justos. O Salmo 36, 1, confirma se tratar do ímpio como aquele que não teme ou que não acredita na existência do temor a Deus, e não é o servo de Deus que vai dizer que não existe nenhum justo. Mas o Salmo 36, 1 é o ímpio. Isaías 59, verso 7, verso 8, o contexto de Isaías 59 é assustador, eu quero ler com os irmãos, mas eu vou pular e deixar por último, né? Para a gente ler um pedaço, o máximo que a gente puder. Mas não se aplica a todos na comunidade de Israel. Vimos no próprio profeta Isaías que há justos em Israel, na sua época. Há os ímpios, aqueles que se desviaram do caminho, como lemos em Isaías 57, 20, 21. Jeremias 20, 12, fala que o Senhor prova os justos, porque os justos existem. Lamentações 4:13, o sangue do justo foi derramado em Jerusalém.
Ezequiel 3:21, o justo pode não pecar ou pode pecar. Ele escolhe, é uma escolha. Ezequiel 18, verso 5, verso 9, verso 20. A justiça do justo fica sobre ele, não passa para o filho. Assim também a impiedade do filho não passa para o próximo filho, para o neto. Então não é por se eu sou ímpio, não quer dizer que o meu filho será ímpio. Não é uma coisa automática. É claro que o meu mau exemplo de ímpio vai contaminar, é muito mais fácil contaminar o meu filho com a minha impiedade, né, até do que com a santidade. Então, se você cria o filho, né, de uma forma ímpia, má, a possibilidade dele ser um ímpio também é grande. Só que Ezequiel está corrigindo um ditado lá em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram manchados. O que isso significa? Que o filho estaria levando as consequências do pecado dos pais. Ele vai dizer, não, a alma que pecar, essa morrerá. A ideia é cada um dará conta de si diante de Deus. Eu não vou dar conta pelo meu filho, nem meu filho por mim. Eu tenho que dar conta de mim e o meu filho dá conta dele. Que é um assunto que será o nosso próximo assunto, né? E maldição, né? A gente vai trabalhar tudo isso com a bênção de Deus, né? Então, verso 24, verso 26 de Ezequiel 18, o justo está sujeito a se desviar da justiça. E se ele se desviar da justiça, Deus não vai tê-lo como inocente. Então ele vai sofrer as consequências do desvio. Mas se o ímpio se desviar para a justiça, ele vai ser recebido. Então é muito interessante esse trabalho do Ezequiel. Capítulo 21 de Ezequiel, verso 3 e 4, Deus ameaça destruir o justo com o ímpio, por causa dos pecados generalizados do povo. Então quando Deus destrói parte do povo de Israel, não morre só ímpio, morre o justo também no meio. Entendeu? Então há um ditado, né, brasileiro, não sei se ele é nosso ou é internacional, o justo paga pelo pecador. Isso acontece. Então nós poderíamos. O justo, a pessoa justa, vai haver um juízo, um julgamento de Deus. E essa justiça será aplicada. O justo, né, diante de Deus, ele vai ter um peso, né, na hora do julgamento. Porque às vezes, pastor, a gente entende que receber Cristo é participar de uma igreja. Nem sempre é isso. Que receber Cristo é levantar a mão e dizer eu aceito. Ou então ser batizado numa igreja, ou ser um membro de igreja. Né? E, na verdade, as pessoas no Antigo Testamento, antes de Cristo, recebiam Cristo. Como que eles recebem Cristo? Recebendo Deus. Cristo vem trazer Deus ao mundo, ok? Sim. Como ele vem trazer Deus ao mundo, e ele é o único que pode trazer Deus ao mundo, segundo as Escrituras, segundo interpretações, né, das Escrituras, por isso que fora de Jesus não há salvação. Porque se ele não vem, se ele não faz todo o processo, não teríamos a salvação. Só que na presciência de Deus e na onisciência de Deus, Jesus veio, antes mesmo dele criar o mundo, já estava garantido. Era uma garantia de Deus. Eu vou criar o ser humano vai errar, vai me desobedecer, vai se desviar. Então ele já criou, antes de criar o ser humano, criou também um projeto de salvação. Deus não criou um projeto de perdição, criou um projeto de salvação. Por que ele criou um projeto de salvação? Porque o ser humano estaria perdido, sem o projeto. Já estava perdido. Então ele não veio para os não perdidos. Todo mundo se perdeu, por isso que a Bíblia diz, todos pecaram, nesse sentido não há um justo nenhum sequer, nesse sentido, sim. Isso que o senhor está falando é tão verdade, porque quando nós comparamos a Bíblia, um dos maiores atos que nós conhecemos, Jesus na cruz, ele disse para um homem que ficou com ele poucas horas ali, hoje mesmo está nas cruzes. Isso, exatamente. Então quer dizer, aquele homem participou de alguma igreja? Aquele homem desceu as águas para ser batizado? Aquele homem passou por algum processo de levantar a mão da igreja? Não. Aqui ele teve a oportunidade e reconheceu naquele momento, igual o senhor falou aí, não é uma igreja que leva alguém para o céu. E lá no dia do juízo, certamente isso vai pesar. Porque a pessoa, quem conhece Deus, né, conhece por tabela, vamos dizer assim, para ser didático, o Filho, o Espírito, entendeu? Até porque a gente entende que nós cristãos em geral, cremos que os três são é o mesmo Deus. Como se diz, né? O senhor falou a palavra, a tradição religiosa,
eu aprendi desde a infância que tem esse processo, né? Sobre levantar a mão e crer. E sempre foi uma pergunta minha, quando eu encontrava, às vezes, um teólogo, eu fazia essa pergunta, mas e antes de Cristo, como foi? E quem não teve a oportunidade de conhecer, como foi? Essa é sempre uma pergunta que sempre retorna, né? Isso. A gente sempre discute essa mesma questão várias vezes. E no Salmo 78 aqui, ó. Salmo 78. Salmo 78, versículo 2. Verso 2, pessoal. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Eu entendi que esse verso aqui é como se fosse um oráculo para o Cristo, que ele abriu a boca em parábolas e proferiu enigmas do passado. O principal deles, o principal enigma que Deus proferiu de salvação é o enigma do bom samaritano. Aquilo é um enigma. Por quê? Quem é o bom samaritano? É um qualquer. É um qualquer. O bom samaritano é um qualquer. É um qualquer. Qual que é a crença dele? Ninguém sabe. É. Deus enfatizou pouquíssimas coisas dele. Mas o que ele fez? Resumidamente ao extremo, ele fez o bem. E Deus disse para o fariseu religioso, vai e faz igual o fariseu. Ou Faz igual o samaritano, né? Ou seja, o samaritano, ele desvendou um enigma do mundo antigo. Sempre foi assim, sempre será assim. Que Deus vê o coração, Isso. Deus vê a atitude. Você encontra Deus porque nós temos é como se a gente tivesse um manual de encontrar Deus. A gente tem um manual para encontrar Deus. Mas Deus não precisa de manual para encontrar Deus. O encontro com Deus é pessoal, né? Então, uma pessoa justa, essa pessoa está muito mais perto de Deus do que um injusto. Mas se nós formos comparar, o Velho Testamento nos mostra o Deus invisível. Isaías ele vai falar, igual você falou, Salmo 59, ou seja, Deus tem os olhos voltados para nós, tem os ouvidos voltados para nós e a mão dele não está encolhida. O Deus invisível do Velho Testamento, ele vai pela sua fé de uma forma tão poderosa que você cria sem ver. O Deus do Novo Testamento, ele vai aparecer e desaparecer. Ele aparece por um período de tempo, aquele povo então se firma que é a verdade, eles têm de acreditar que ele é Deus, e nós hoje somos aquele povo do Velho Testamento que estamos crendo sem ver, e a Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados, nós os que não vimos, do que aqueles que viram. Aquele pequeno espaço de tempo do contato deles com Cristo, de ver e não acreditar, nós hoje não vemos e cremos. Vivemos pela fé, vivemos pelas nossas atitudes, sabemos o que é pecado, o que é errado, o que não devemos fazer. E isso nos leva ao entendimento de que somos bem-aventurados. Sim. Eu vou resumir aqui entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento usa o termo justo 80 vezes. Nós falamos que na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, foram 206 vezes. Claro que o texto é muito maior, né? Então, no Novo Testamento, o termo justo, que é dikaios, significa correto, uma pessoa correta, justa, que por implicação também significa inocente. Mateus 1,19 fala que José, marido de Maria, era justo. Capítulo 5, 45, Deus dá o sol a justos e a injustos. 9,13, Jesus não veio chamar os justos, veio chamar os pecadores ao arrependimento. 10,41, quem recebe um justo, receberá o galardão de um justo. Dizendo que os justos existem. Isso tudo no Novo Testamento. Então, quando Paulo diz, citando lá o Salmo 14 e outros textos, não há um justo nenhum sequer, ele quer falar da questão que ninguém merece a salvação. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, né? 13,49, os anjos separarão os justos dos maus. Capítulo 23, 35, Abel é chamado de o justo. Capítulo 25, 37, os justos dirão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? E isso é muito interessante. Esse sermão de Jesus, ele é muito, muito interessante. O Mateus 25, pessoas que vão dizer, Senhor, mas quando que fizemos isso? Aí o outro expulsou demônio, o outro curou, fez um monte de coisa, estava na igreja. Não vos conheço. Aí uns que parece que não... Mas quando que a gente fez? Quando você fez o bem a um pequenino, estava fazendo para mim. E aí é o bom samaritano, quer dizer, é o não membro de igreja. Quer dizer, isso aí causa as pessoas até com raiva, né, de Jesus, discretamente, mas sim. 6,20 de Marcos, João Batista é chamado de justo e santo. Lucas 2,51, Simeão é chamado de justo. Lucas 15,7, um pecador que se arrepende vale mais que 99 justos. Lá no céu tem mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O que significa? Que o justo está com Deus. O não justo não está com Deus. 18,9 de Lucas. A quem se declara justo não sendo justo. Aí tem. Pessoa se
se apresenta como justo, mas não é justo. 23:50, José, o senador de Arimateia, é chamado de justo. Aquele que cede, né, lá o túmulo para Jesus. Atos, capítulo 10, 22, o centurião Cornélio é chamado de justo. Aí Romanos, Paulo, capítulo 2, 13, os que praticam a lei serão justificados, ou seja, tornados justos. 3:10, aí que vem, não há justo, né? Que a gente já trabalhou aqui. 5:7 de Romanos, pode ser que alguém morra por um justo. Pode dizer que Jesus morreu pelos pecadores, mas alguém pode morrer por um justo. Quer dizer, existe o justo. O Paulo sabe que existem justos. Paulo não está dizendo que não existe justos, né? Só a gente está lendo ali fora de contexto. Aí em Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, tudo fala do justo. Tito, convém que o presbítero seja justo. Hebreus 10:38, o justo vive da fé, mas ele não deve recuar. Se o fizer, o Senhor não tem prazer nele. 11:4 de Hebreus, Abel é chamado de justo, de novo. Tiago 5:16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então existe justo. 1 de Pedro 3:12, os olhos do Senhor estão sobre os justos. 2 de Pedro 2:8, Ló é chamado de justo. Ló, o justo. 1 de João, aí tem outros textos, eu estou só resumindo. 3:12, quem pratica justiça é justo. Apocalipse 22:11, quem é justo, faça justiça. Senão não é justo, né? Ok? Eu quero retomar então, para a gente ler juntos, para a gente terminar, e a partir da semana que vem a gente já entrar em Romanos 7. A gente trabalhar Romanos 7 versículo por versículo, para a gente terminar esse estudo e passar depois para o estudo de bênção e maldição. Pois não. Tarcísio, eu também tenho uma contribuição aqui no Salmo 24 sobre os que buscam a Deus, né? Certo, Salmo 24, os que buscam a Deus. Salmo 24, porque também o outro argumento não há ninguém que busque a Deus. Também fala lá, e não tem ninguém que busque a Deus. Isso é um é um argumento do Nécio. Isso. E de que nem existe Deus. Eu já ouvi um calvinista ensinando assim, olha, está escrito, não há ninguém que busque a Deus. E por causa deste versículo, ele afirmou que por isso que Deus primeiro vai até você, porque se ele não for até você, você não vai até ele, porque está escrito, ninguém busca a Deus, com base nesse versículo. E confirmando a interpretação do Senhor, que é uma fala do Nécio, o Salmo 24, do 3 em diante, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, aqui já fala que existe o que busca. Os que buscam então, a Deus. Eu comecei a ouvir o Salmo, e vim ouvindo. Quando chega no 14, fala, não há ninguém que busque. Isso. Eu continuei ouvindo, mas já tem o que buscam. Então, assim, 10 capítulos depois, Isso. já tem. É só ler um pouco mais. E também entender que o 14 está muito ligado ao Nécio. Né? Tem um contexto que, inclusive, não acredita nem que existe Deus. Não é contradição, irmã. O 14 é o Nécio, que diz, não existe Deus, não tem quem faça o bem. Quer dizer, é uma pessoa que está desacostuada da vida. A Bíblia, ela registra não só os pensamentos dos sábios, mas registra também os pensamentos dos loucos, dos tolos, entendeu? Então, se a gente lê fora de contexto, vai ficar parecendo que há contradição, que a Bíblia está se contradizendo. Mas não é a Bíblia que está se contradizendo. A Bíblia está mostrando pontos de vistas. Se você perguntar para um Isaías se ele é um homem justo, vamos entrar numa máquina do tempo e vamos lá. Como que a gente entra na máquina do tempo? Lendo Isaías. Aí você vai lá, lê o Isaías, você vai conhecer um pouco da vida dele, você vai ver que era um homem de Deus. Você vai dizer que um Jeremias não era um homem de Deus? Que um Abraão não era um homem de Deus? Com todas as suas falhas, como nós também. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não quer dizer ser perfeito. A gente tem a ideia de perfeição como algo isento de... É como se fosse algo totalmente completo, acabado e não tem mais, não tem o que melhorar. Quer dizer, o perfeito é o que não tem que melhorar. Aí eu pergunto, Deus fez um mundo perfeito? Fez um mundo perfeito, porque ele é perfeito, né? Ele fez um mundo perfeito. Mas o mundo era completo quando Deus fez? Perfeito? Não. Por exemplo, os animais não tinham nomes. Mas isso não faz com que o mundo não seja perfeito, o mundo criado por Deus. Quer dizer, o masculino não tinha o feminino.
Quer dizer, a incompletude não significa imperfeição. O homem era perfeito, os animais eram perfeitinhos, era tudo bem feito. Eu lembrei de uma música mundana, a gente não pode lembrar de música mundana, né? Complicado e perfeitinho, né? Já veio lá na alma, né? E Deus também não tenta nos esconder os erros. Isso, então a Bíblia, até, isso é interessante da Bíblia, que ela não esconde os erros, as falhas, sabe? Do ser humano. O que a gente tem que ter cuidado é de não ler o texto fora de contexto. Dizer que a Bíblia está dizendo uma coisa porque achou um versículo, mas tem que ler o todo, igual carta, por exemplo, tem que ler a carta toda. É o caso de Romanos 7, que parece contradizer não só Romanos, mas parece contradizer todas as cartas de Paulo. Então, aparentemente parece contradição, irmã Joaquina, mas são pessoas diferentes falando a mesma coisa, né? Quer dizer, o que crê fala de um jeito, o que não crê fala de outro. Não existe Deus, quem vai falar isso? O Nécio, do Salmo 14, né? Salmo 14 está ali, diz o Nécio em seu coração, não há Deus, não tem ninguém que faça o bem. E aí tem que ver a interpretação que Paulo quer dar desse texto, né? Não há um justo nenhum sequer, quer dizer, nós somos justificados por Deus, não temos justiça própria, né? Porque nós não fizemos a nós mesmos. Nesse caso, Tiago, tudo vem de Deus, porque quando Deus nos criou, e nos criou a imagem e semelhança, a gente deve tudo a Ele. Então, dizer que se Deus não vier, ninguém vai encontrar Deus. Nós encontramos Deus porque a gente tem necessidade de Deus, a gente vai atrás dele. Sim. Já é uma necessidade. Você tem a imagem dele dentro de você, ela te... É mais ou menos um girassol. Para onde que o girassol vai virar? Onde tem sol. Ele vai buscar o sol, por isso ele chama girassol. Nós somos como girassóis. Nós precisamos de Deus. Se eu não entendi o Deus Criador, eu vou adorar uma árvore, eu vou adorar um bezerro, vou procurar alguma coisa. Isso é a minha alma gritando, tentando ver. Eu vou olhar para a estrela, achei Deus. Então, o ser humano tem necessidade de Deus e ele vai ao encontro de Deus de alguma forma. Ainda que ele pense que Deus é ele, né? Deus sou eu, né? Quer dizer, eu sou Deus. Pessoal, eu vou pedir que vocês leiam em casa Isaías 59, todo, e entre pelo 60 afora, que vocês vão se surpreender. Precisa ler tudo, Isaías 59. São 21 versículos. Aí entra pelo 60 e vai lendo, e a gente vai compreender um monte de coisa. Aí, por exemplo, verso 4, né, de 59. Ninguém há que clame pela justiça. Quer dizer, como se não tivesse ninguém clamando pela justiça. A gente sabe que no mínimo tem um, que é o Isaías. Então, aqui é uma força de expressão, quer dizer, a maioria não está clamando. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade. O que é a vaidade? Nos ídolos. Então, estou falando dos idólatras. Dentre os idólatras não tem ninguém. É isso que ele está dizendo. Conhecem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam o basilisco, tal. Não conhecem o caminho da paz. Verso 8. E assim vai. Os irmãos vão perceber que ele não está falando dos justos. Está falando dos ímpios. Então a gente precisa separar o que o texto está falando do ímpio, o que o texto está falando do justo. Porque senão fica parecendo que não existe justo, só existe ímpio. Né? E aí entra nesse caso. Como eu não consigo chegar, ninguém mais consegue, eu precisaria, assim, um Isso. ou outro, como, né, que vem aqui ao mundo. 1 em 1 bilhão. 1 em 1 bilhão. Aí o rapaz comentou lá assim, eu sou Deus. Isso, exatamente, aí chega nisso, né? Muito bem, bom ter vocês aqui, você também de casa, né? Então, semana que vem estaremos entrando no Romanos capítulo 7, vamos estudar só Romanos 7, que já dá pano para manga, né? Então, tudo que a gente estudou até hoje sobre Paulo, o meu objetivo é que a gente possa entender melhor Romanos capítulo 7. Então, quarta-feira, com a bênção de Deus, estudaremos Romanos 7, tá bom?